aqui a resolução da prova do SSA, né? Ano de ingresso 2020, né? Prova de Química, tá ok? Vamos resolver hoje uma questão de cinética química, tá ok? É um assunto também bem cobrado, né, no SSA. Então vamos nos ater a esse tipo de questão, cinética química. Veja, a reação entre o zinco e o ácido clorídrico libera o hidrogênio, tá ok? Além de formar cloreto de zinco, conforme a equação química abaixo, né? Veja, ele tem aqui, ó, o zinco sólido com o ácido clorídrico. Você tem um desprendimento desse gás, que é o gás hidrogênio, e formação desse sal aqui, né? Cloreto de zinco, ok? Ele dá a equação química. Note, sempre confira se a equação está balanceada, né? Então vamos conferir aqui, ó, no lado dos reagentes, no lado esquerdo, R de reagente, e no lado direito os produtos, P de produto. Então veja, eu tenho um átomo de zinco aqui no reagente, eu tenho um átomo de zinco aqui no produto, ok? Eu tenho dois átomos de hidrogênio no reagente e dois átomos de hidrogênio no produto. Veja, esse 2 também está multiplicando aqui, ó, o Cl. Então significa que eu tenho dois átomos de cloro aqui e dois átomos de cloro aqui. Então está balanceado, né? Como é que eu sei que está balanceado? Eu tenho que ter as mesmas quantidades aqui, ó. 1 de zinco, 2 de hidrogênio, 2 de hidrogênio, 2 de cloro e 2 de cloro. Pronto, então está balanceado. Sempre confira, porque muitas vezes o avaliador ele tenta passar uma pegadinha para você também. Considerando a mesma temperatura, a mesma quantidade de zinco metálico e o mesmo volume de uma solução ácida, em qual dos sistemas a seguir a reação ocorre mais rapidamente? Veja só, essa questão, a primeiro modo, você pensa que vai fazer cálculos aqui. É uma questão, como eu tinha dito anterior, cinética. Cinética química, ela, de forma resumida, ela vai estudar a velocidade com que as reações ocorrem, tá bem? Antes de a gente resolver ela, deixa eu relembrar aqui com vocês, né? Fatores que influenciam, né? São 4 principais fatores que influenciam uma reação química. Há outros, só que os outros são muito específicos. Aí depende da reação. Aqui são gerais. Superfície de contato é o primeiro fator, né? Que vai deixar uma reação lenta ou rápida. Aí quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Um exemplo aqui, ó. Se você pegar esses comprimidos efervescentes, vou dizer uma marca bem conhecida aqui, Sonrisal. Se você pegar ele, triturar e colocar ele em um copo com água, e se pegar o mesmo comprimido e não triturar ele e jogar num copo de água ao mesmo tempo, o pó aqui e o comprimido sólido, esse lado aqui ele vai se dissolver com maior rapidez. Na realidade aqui está ocorrendo uma reação química, essas borbulhas, né? Ou seja, é desprendimento de gás. Que gás é esse? CO2, dióxido de carbono. Aqui também vai ocorrer a mesma reação, só que de forma mais lenta. Por quê? Aqui, ó, você tem um pó. Um pó é a formação de quê? De pequenas partículas. Então você tem uma área de contato maior e melhor, né, isso, do que um comprimido sólido. Também um exemplo que você pode utilizar. Veja, sal de cozinha, né? Apesar que ali não é reação química. Se você pegar sal grosso e colocar na água, e sal de cozinha, que é feito para cozinhar, é o pó. Quem é que vai se dissolver primeiro? O pó, né? Por causa da superfície de contato, que é maior, tá ok? Aí a temperatura, né? A temperatura é outro fator que influencia a velocidade de uma reação. Por quê? A temperatura, ela está correlacionada, ó, a temperatura, com isso aqui, ó, agitação dos átomos, tá bem? Quanto maior a temperatura, maior a agitação dos átomos. Se os átomos estão mais agitados, quando eu digo átomos, você também pode interpretar como moléculas ou elétrons.
Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação de átomos ou moléculas. Se há uma maior agitação, há um maior, vamos dizer assim, choque. Por exemplo, eu tenho um átomo aqui e outro átomo aqui. Se a temperatura é baixa, eles não estão sofrendo colisões entre um e outro com tanta frequência. Agora, se você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação. Então, esse átomo aqui começa a ter uma maior colisão com esse outro átomo. Então, fazendo com que há uma maior agitação e um maior contato, né? Ou seja, exemplo aqui, ó, a panela de pressão. Como é que ela funciona? Você coloca uma tampa, pressiona, só que aqui a temperatura, ela aqui dentro, a água, né, o ponto de ebulição dela a 1 atm de pressão é 100 graus Celsius, tá bem? A 1 atm de pressão. Só que aqui você vai aumentar a pressão. Vamos dizer aí, vai para uns 2 atm, eu não sei o valor mesmo. Só que você aumenta a temperatura também. Geralmente esse cozimento aqui dentro de panela de pressão é 120 graus, ou seja, 20 graus a mais. Então você vai ter uma maior agitação aqui das moléculas que estão aqui dentro da água, fazendo com que cozinhem os alimentos mais rápido, né? O ato de cozinhar é uma reação química. Bem? Concentração, né? Quanto maior a concentração do reagente, maior a velocidade. Vê que interessante. Isso aqui, ó, é bombril, esponja de aço. Aí pega esse bombril e coloca numa chama. A velocidade da reação aqui, ela é uma. Se você pegar o mesmo bombril, mas antes, colocar no Erlenmeyer, Erlenmeyer é esse frasco aqui, ó, de vidro, e preencher esse frasco de vidro com um dos reagentes responsável pela combustão, que é o oxigênio, coloca oxigênio em excesso aqui dentro, ou seja, aumenta a concentração de oxigênio. Aqui você também tem oxigênio, só que é o oxigênio que já está presente no ar. Aqui você aumentou a concentração de oxigênio, fazendo com que quando você vamos dizer aqui, faz a combustão, né? Ou seja, queima o bombril aqui dentro, a reação é bem mais rápida, tá bem? Então a concentração também influencia, né, na velocidade de reação. Catalisador, né? Catalisador são substâncias que elas entram na reação química de forma a acelerar, tá bem? A velocidade de reação. Um exemplo do nosso dia a dia, né? Catalisadores do nosso dia a dia. Os carros, né? Os carros, eles produzem gases, muitas vezes, que não são bons para a natureza e para nós humanos. Então, existe uma peça no carro chamada catalisador. O gás que vem no motor, né? Ele passa por aqui e é transformado de maneira rápida em outra substância, tá bem? O catalisador faz com que essa substância tóxica deixe de ser tóxica para sair do escapamento. Bem, então, você também pode ter outros exemplos de catalisadores. Dá um exemplo aqui, Durepox, aquela cola, né? Cola sólida, né? Você vem 2 tabletes, ó. Vem um catalisador, que é o cinza, e vem a Durepox. Aí você tem que fazer o que? Misturar o catalisador com a Durepox, porque senão a cola, né, ela não funciona. É um exemplo. Então, o catalisador também. Então, esses são os 4, né? Superfície de contato, temperatura, concentração e catalisador. Eles aceleram a velocidade de reação. Veja, essa questão aqui, ele pede o que? Para você, qual dos sistemas a seguir a reação ocorre rapidamente. Então ele está chamando a atenção para a cinética. Não precisa fazer cálculo nessa reação não, hein? Se você olhar aqui, ó, zinco em barra, zinco em pó, zinco laminado e zinco em barras, qual desses aqui vai ocorrer de maneira mais rápida? Ou seja, se eu colocar, ó, ao invés de eu colocar zinco em barra, se eu colocar zinco em pó ou zinco laminado, com certeza o zinco em pó, né? Porque é um pó. Aqui é uma barra, a superfície de contato é menor. O zinco em pó, a superfície de contato é maior. E o zinco laminado também, a superfície de contato é maior em relação ao zinco em pó. Então, ó, letra B. Fácil, né? A questão aqui mais de conceito do que de cálculo. Muito obrigado e até a próxima.